O mercado imobiliário de alto padrão em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, está vivendo um momento excelente. Alta nas vendas, alta na produção imobiliária, grande procura, enfim. Para quem trabalha no segmento de alto padrão em Belo Horizonte, eu diria que deve estar bem feliz. E é isso que a gente vai analisar nesse vídeo de hoje. Acompanha comigo. Fala pessoal, tudo bem? Bruno Lessa gravando mais um vídeo aqui sobre o mercado imobiliário, analisando um pouquinho a diversidade desse mercado imobiliário tão vasto e tão grande que é o mercado imobiliário brasileiro. E hoje eu queria destacar um pouquinho a cidade de Belo Horizonte. Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, um dos mercados aí mais expressivos quando a gente fala de imóveis no Brasil, região aí metropolitana de BH, de uma certa forma muito bem adensada, índice de produtividade aí muito alto, de produção imobiliária, melhor dizendo, muito alto, demanda interna muito forte e Belo Horizonte aí sempre teve grande expressividade quando o assunto é mercado imobiliário. Um outro detalhe aí que sempre chama atenção quando a gente analisa o mercado imobiliário brasileiro é quando a gente vê que as maiores empresas de construção civil do Brasil, muitas tiveram seu berço justamente em Belo Horizonte, em Minas Gerais, como é o caso aí da MRV, Direcional, enfim, diversas outras empresas de engenharia, construção civil tiveram seu berço em Minas, mostra o quanto que o mercado imobiliário mineiro ele é forte. Só que nesse vídeo eu queria chamar atenção para um mercado específico que é o mercado de alto padrão. Um estudo divulgado recentemente aí pelo Sinduscon, que é o Sindicato da Construção Civil de Minas Gerais, mostrou que a venda de imóveis de alto padrão ela aumentou 84% em Belo Horizonte. Pessoal, isso é um aumento muito expressivo. Estamos falando de quase o dobro da venda de imóveis de alto padrão. E o que está sendo considerado alto padrão nesse estudo? Imóveis acima de R$1 milhão. Não estamos falando simplesmente daquele imóvel baratinho que tem um bom acabamento. Não, estamos falando aí de imóveis realmente com ticket elevado, elevadíssimo, mais de R$1 milhão. Esse tipo de imóvel hoje é a joia da coroa em Belo Horizonte e a gente está vendo que esse tipo de bem, as vendas desse tipo de imóvel não param de crescer. Bom, e que fatores que fazem com que o mercado de alto padrão em BH esteja indo tão bem? Eu destacaria aqui alguns itens, Eu acho que o primeiro deles e o mais óbvio que a gente sempre repete aqui é o momento que a gente está vivendo do mercado imobiliário de uma forma geral. Taxa de juros num patamar muito baixo, Taxa Selic hoje no menor patamar da história, financiamentos imobiliários praticados para o cliente final de uma certa forma também no patamar mais baixo da história, isso tudo está favorecendo com que mais transações imobiliárias elas sejam feitas. Portanto, cenário favorável para quem está querendo comprar um imóvel. Ainda sobre esse assunto da taxa Selic, quando a gente fala de alto padrão, consequentemente estamos falando de um público com alta renda e patrimônio aí mais elevado, é importante a gente considerar também que muitas dessas pessoas possuem investimentos. E hoje, com essa taxa Selic baixa, muitos investimentos de renda fixa, eles já não estão mais remunerando capital conforme remunerava antes. Então, para quem tem aquele dinheiro que está lá na poupança, ou no CDB, ou num fundo DI, ou até mesmo aí num tesouro direto, enfim, outros investimentos aí um pouco mais conservadores, com essa taxa de juros mais baixa, esse investimento ele já não está entregando uma rentabilidade tão interessante mais. Muito pelo contrário, existem investimentos inclusive que estão entregando rentabilidade negativa se a gente for analisar a inflação, o patamar que está, e a rentabilidade desse investimento, a gente vê que a gente está tendo aí juro real negativo. Esses fatores combinados fazem com que as pessoas que têm interesse em comprar um imóvel de alto padrão e que têm esse recurso hoje em outro local, acabe trazendo isso para o mercado imobiliário e acelerando essa decisão de compra. Isso favorece aí realmente com que a venda desses tipos de imóveis ela seja aumentada, ela seja dinamizada ainda mais. Um outro fator que chama muita atenção nesse momento que a gente está vivendo é o próprio fator pandemia. A pandemia acabou fazendo com que todo mundo ficasse em quarentena, em isolamento social e repensasse muito a estrutura do imóvel que tem. Será que o imóvel que eu estou é confortável? Será que ele atende às minhas necessidades? Será que eu preciso de mais espaço? E quando estamos falando de apartamentos de alto padrão, geralmente estamos falando de apartamentos maiores. Portanto, pessoas que têm o dinheiro, têm a condição e que enxergaram que precisam de um apartamento maior ou de uma casa, a gente fala apartamento muitas vezes, mas
mas a gente não pode esquecer de casas, de lotes, de terrenos, enfim, todos os ativos que compõem o mercado imobiliário. A necessidade por espaço acabou favorecendo também para que a venda desse tipo de imóvel fosse favorecida. Tudo isso está contribuindo aí para que a gente tenha mais e mais vendas de imóveis acima de R$1 milhão. E um terceiro ponto que eu vou trazer aqui, que já não é um ponto econômico, vamos dizer assim, já não é uma análise mais econômica, mais conjuntural, mas é muito mais a percepção de um cara que adora Minas Gerais, um cara que adora Belo Horizonte, um cara que sempre que pode vai para BH, que tem grandes amigos aí e que conhece bem a cidade, que é o fator maturidade que o público dessa região tem quando a gente fala de alto padrão, quando a gente fala de luxo. Hoje em Belo Horizonte você tem regiões aí muito consolidadas com relação a esse mercado de alto padrão, desde regiões mais tradicionais, como aquela região de Savassi, quanto, por exemplo, regiões aí como Belvedere, que são regiões aí um pouco mais modernas, né, nesse desenvolvimento imobiliário, até mesmo o seu entorno, quando a gente começa a ir para Nova Lima, Lagoa dos Ingleses, enfim, diversas regiões, além dos novos vetores de crescimento também de BH, né, a gente não pode deixar de falar sobre eles, muitos condomínios aí de luxo saindo e a gente precisa considerar. É um mercado interno muito forte, são pessoas que têm alta renda e que não só têm alta renda e que querem ostentar ou que querem um produto simplesmente para poder ter uma ascensão social. Não, estamos falando de famílias realmente muito tradicionais que vivem um mundo, vamos dizer assim, de alto padrão e que isso repercute, né, reflete também na sua moradia, além de outros setores, mercado automobilístico, enfim, mercado de entretenimento. BH é uma cidade que convive muito bem, BH e região metropolitana, né? É um local que convive muito bem com o alto padrão, convive muito bem com o luxo. Estamos falando não só de pessoas emergentes, mas realmente de famílias aí, de pessoas que vivem, que têm isso aí na sua essência, por dizer assim. Beleza, pessoal? Essa foi a análise de hoje. Mercado imobiliário de BH realmente se destacando, acima da média, ponto fora da curva, mostrando aí a potência que tem o mercado imobiliário mineiro, a pujança que tem o mercado imobiliário mineiro e o quanto que isso representa de potencial de negócios, porventura para você que trabalha no mercado imobiliário da região. E se você trabalha no mercado imobiliário de BH, eu queria aproveitar e perguntar a sua opinião. Escreve aqui nos comentários. Você está percebendo esse movimento aí no mercado de alto padrão? Realmente está tendo mais transações? Está tendo mais vendas? Faz sentido isso que eu estou falando? Ou porventura você enxerga que o mercado aí é um pouco diferente, é um pouco popular? Eu sempre gosto de conhecer as opiniões distintas, especialmente de quem atua, de quem trabalha no mercado imobiliário. Então, se você é dessa região, de Belo Horizonte, região metropolitana como um todo, Betim, Contagem, enfim, Nova Lima, toda essa região que faz esse entorno de BH, escreve aqui, eu quero saber a sua opinião. E é claro, aproveito para te lembrar que se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui porque todo dia a gente tem vídeos sobre o mercado imobiliário. Grande abraço!